Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar sobre as classes dos nossos problemas computacionais. A nossa classe P, NP, NP completo e NP difícil. Nós vamos adotar a seguinte estratégia. Lá no CIGAR, nosso ambiente acadêmico, tem um material de apoio o qual vocês podem utilizar para estudar, além do livro-texto, é claro. Então, nessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou apenas resumir os conceitos e depois resolver algumas questões, né, para exemplificar como é que nós podemos fazer. A partir disso, vocês podem complementar o estudo de vocês e resolver a nossa última lista do curso. Tá? Então, essa é a nossa última unidade e estaremos finalizando. Bom, então, para resumir, né, os nossos problemas, os nossos algoritmos, eles podem ser classificados em algumas classes. A classe P, NP, NP completo e NP difícil. E esse diagrama mostra como essas classes se relacionam. Tá? Aqui nós temos as classes dos problemas polinomiais, dos problemas NP, e já podemos observar que todo P está contido em NP. Temos a classe do NP completo e do NP difícil. Podemos observar também que todo problema NP completo é NP, né? E que alguns problemas NP completo são NP difícil, mas nem todos os problemas NP difícil são NP completo. Tá? Então podemos chegar a essa conclusão já olhando este gráfico. Mais detalhes vocês podem ver no nosso material de apoio. Sobre a classe P. A classe P contém os problemas cuja complexidade, no pior caso, é uma função polinomial no tamanho da entrada. Então, são os algoritmos tratáveis, são os problemas tratáveis por algoritmos eficientes. Para provar que um problema é da classe P, ou seja, que ele é tratável, basta mostrar um algoritmo eficiente que o resolva. Essa eficiente é justamente um algoritmo polinomial. Para provar que um problema não é da classe P, é necessário provar que não existe algoritmo polinomial que o resolva. Então aqui temos um detalhe. Né? Para provar que um problema não é da classe P, é necessário provar que não existe algoritmo eficiente que o resolva. Se a gente simplesmente não conhece um algoritmo eficiente, não significa que ele não é da classe P. Né? O fato de não conhecer não quer dizer nada. Okay? A gente precisa provar que não existe. A classe NP engloba problemas de decisão, que chamaremos de PI, tal que existe uma justificativa resposta sim. Então, temos um problema de decisão, e se nós conseguirmos dar uma justificativa à resposta sim do problema, cuja verificação é feita por algoritmo polinomial, então esse problema é um problema NP. Observem que esse algoritmo, cuja verificação é feita em tempo polinomial, ele não resolve o problema. Ele simplesmente é um algoritmo que consegue dar uma justificativa para a resposta sim. Mas não podemos afirmar com esse algoritmo nada sobre a resposta não. Tá? Os problemas NP são problemas dito verificáveis em tempo polinomial. Né? A gente consegue verificar a justificativa de uma resposta sim para ele. Essa verificação da justificativa dos problemas de decisão é composto por duas fases distintas. A fase de exibição, onde a gente tem que dar uma justificativa convincente para a resposta sim, e a fase de reconhecimento ou verificação, que é justamente a proposta de um algoritmo que resolva a nossa ou comprove a nossa justificativa em tempo polinomial. Os problemas NP são problemas de decisão. Bom, outra coisa importante que é para definirmos aqui a questão do NP completo é a transformação polinomial.
Para resolver π1 usando A2, ou seja, para resolver um problema de decisão usando um algoritmo A2, é preciso transformar π1 e π2 da seguinte forma: transformar os dados de entrada do problema π1 em dados de entrada do problema π2. Transformar a solução de π2 numa solução de π1. O que isso quer dizer? Imagina que a gente tem um problema de decisão chamado π2, que a gente conheça o algoritmo que o resolva. É o algoritmo A2. E a gente tem um outro problema π1 que a gente não tem um algoritmo. Então, se a gente quiser, mas a gente conhece A2 que resolve π2. Então, se a gente quiser resolver π1 usando A2, o que a gente precisa? Fazer uma transformação polinomial de π1 para π2. É o que está dizendo aqui. Ó. Eu conheço a solução de A2, certo? E eu tenho um problema P1 para resolver. Então, eu tenho que pegar os dados de P1 e transformar para P2, aplicar a solução para resolver P2 e pegar a solução e transformar para a solução de P1. Então, essa transformação polinomial, ela pode ser feita para muitos problemas que vocês podem consultar no nosso material. A partir dessa definição de transformação polinomial, o que a gente pode concluir? Assim, caso o algoritmo A2 seja polinomial e π1 seja transformado em π2, então π1 também pode ser resolvido em tempo polinomial. Então, se a gente consegue encontrar, deixa eu pegar uma caneta aqui, se a gente consegue encontrar um algoritmo para resolver um certo problema, e esse algoritmo é eficiente, e depois disso a gente consegue transformar um problema para o problema o qual esse algoritmo resolve, então essa transformação nos permite que o problema que foi transformado também possa ser resolvido, né? E de forma eficiente, caso o algoritmo da solução seja eficiente. Então a transformação polinomial nos permite isto daí. Deixa eu tentar ligar aqui a mesa rapidinho. Ok, tá? Então, essa é a conclusão que nós chegamos à transformação polinomial. E aí, esse conceito de transformação polinomial é importante para definirmos os nossos problemas NP completo. Um problema de decisão π é dito NP completo quando π é NP, ou seja, ele é um problema de decisão verificável. E a condição 2, todo problema beta pertencente a NP satisfaz a transformação polinomial, ou seja, todo problema da classe NP, todo problema de decisão da classe NP tem que ser transformado polinomialmente para π. Então, se isso é possível, nós podemos admitir que π é NP completo. Ok? Essa condição 2 de todos os problemas de decisão da classe NP serem transformados polinomialmente para π, essa condição 2 mostra que se um problema NP completo for resolvido em tempo polinomial, se a gente encontra essa solução, todo problema NP também admite solução polinomial, ou seja, nós conseguiríamos provar que P é igual a NP. Até o presente momento, né, a gente não pode fazer essa afirmação, porque nós não conhecemos, na verdade, nenhum algoritmo que resolva de forma polinomial um problema NP completo. Tampouco a gente pode afirmar que eles são diferentes, porque também a gente não conseguiu provar que não resolve, certo? Então a gente não pode nem afirmar que é igual e nem que é diferente, porque não se conhece ainda nem a solução e nem a prova de que a solução não existe. Ok? Provar esse caso 2 seria um tanto quanto complexo, né? Porque a gente teria que conhecer todos os betas, ou seja, todos os problemas NP, e além de conhecer todos, mostrar que eles são transformados em tempo polinomial para um outro problema, para que de fato π seja NP completo. Então essa condição 2 é uma condição um tanto quanto difícil de se demonstrar. Então, para a gente
afirmar que um problema π é dito NP completo, uma outra possibilidade é essa aqui, uma consequência, um teorema. Seja π1 e π2 problemas em NP, se π1 for NP completo e a gente consegue transformar esse problema NP completo em uma transformação polinomial para π2, então π2 também é NP completo. Percebam que agora a gente não precisa transformar todos os betas para um determinado π. Né? Se a gente quer afirmar que π2 é NP completo, então basta eu pegar um outro problema que eu já sei que é NP completo e conseguir demonstrar essa transformação polinomial. Se eu consigo, né? Aqui eu estou admitindo que π1 é NP completo, eu já conheço. E quero verificar se π2 é NP completo. Então, se eu conseguir realizar essa transformação, então eu posso afirmar que π2 também é NP completo. Resumindo, se eu conseguir pegar um problema, π1, que é NP completo, e transformá-lo polinomialmente para um outro problema, então este outro problema também será NP completo. Okay? E aí, a gente já conhece alguns problemas NP completo, como, por exemplo, o problema da satisfabilidade. Então, se a gente quer pegar um novo algoritmo da classe NP e verificar se ele é NP completo, o que a gente precisa fazer? Verificar se a gente consegue transformar polinomialmente o problema da satisfabilidade para esse problema que estamos verificando. A partir deste pequeno resumo, né, eu recomendo que vocês leiam bastante sobre isso, aqui é só um resumo, a gente vai resolver algumas questões para exercitar esses conceitos, ok? Então, questão 1. Identifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas e justifique a sua resposta. Então, nós vamos ver aqui algumas afirmações, né, e vamos justificar a veracidade ou não dessas afirmações. Letra A. Como não se conhece um algoritmo polinomial para o problema do clique em grafo, então necessariamente clique é diferente de P. Nós vimos que para provar que um problema pertence à classe P, basta a gente apresentar um algoritmo eficiente que resolva esse problema. Quando nós falamos de eficiência, é que esse algoritmo seja em tempo polinomial, apresente a solução em tempo polinomial, ok? Agora, se a gente não conhece esse algoritmo, não significa em nada que esse problema não é da classe P. Para que isso aqui seja verdade, senhores, é necessário provar que esse problema que está sendo analisado, que é o caso do clique, não é necessário provar que não exista a solução que o resolva em tempo polinomial. O simples fato de não conhecer, né, não se conhece, não quer dizer nada. Então, por esse motivo, essa afirmativa é falsa. Então, aqui está, falso. Para que clique seja diferente de P, é necessário provar que não existe uma solução polinomial para o problema. Né? O simples fato de não conhecer não satisfaz esta afirmação. Por isso, ela é falsa. Vamos a mais uma. B. Se existe um algoritmo polinomial para um problema NP completo, então P é igual a NP. Olha, estou falando que se eu tenho um problema π e esse problema ele pertence ao NP completo, é isso que eu estou dizendo aqui, né? Eu tenho um problema π que pertence ao NP completo, tá? E existe um algoritmo polinomial para esse problema, ou seja, existe um algoritmo A que o resolve. Estou afirmando isso. Então, eu conheço um algoritmo A que resolve π e π é NP completo. Então, P é igual a NP. Olha, perceba. Para que π seja NP completo, duas coisas são necessárias. Primeira,
que π seja NP. Para que ele seja NP completo, π tem que pertencer a NP. Segunda, beta tem que ser transformado polinomialmente para π. Isso para todo beta pertencente a NP. Ou seja, todo problema NP tem que ser transformado nele, para que ele seja NP completo. Ok? Então, admitindo isso aqui, para que ele seja NP completo, se existe um algoritmo A que o resolva, então qualquer outro problema NP também pode ser resolvido por A, porque qualquer outro problema NP, qualquer outro problema beta, pode ser transformado nele. E como ele tem uma solução eficiente, qualquer outro terá. Como qualquer outro terá, então todos os problemas NP serão resolvidos em tempo polinomial. Por consequência, todo problema NP será igual a P, porque os problemas da classe P são resolvidos em tempo polinomial. Então essa afirmativa é verdadeira. Aqui está. Verdadeiro. Sabe-se que P está contido em NP, que todo NP completo pertence a NP, e que qualquer NP tem que ser transformado polinomialmente para NP completo, certo? Tudo isso é verdade. Então, pode-se resolver qualquer algoritmo NP em tempo polinomial, a partir dessa transformação aqui. Ou seja, P é igual a NP. Ok? Então, essa afirmação é verdadeira. Letra C. Se um problema de decisão π pertencente a P, se um problema de decisão π pertence à classe P, então π pertence à classe NP. Nesse caso, é verdadeira pela definição de estar contido, né? Todo problema da classe P está contido na classe NP. Porque todo problema que é resolvido em tempo polinomial, ele pode ser transformado em um problema de decisão facilmente. Então isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro, pois todo problema de decisão P está contido em NP. Se não for de decisão, se for um problema de localização e otimização, a gente consegue transformar esses problemas em problemas de decisão. D. Sendo P1 e P2 dois problemas de decisão, tais que P1 é transformado polinomialmente para P2 e P1 pertence a P, então P2 pertence a P. Olha, vamos lá. Sendo P1 e P2 dois problemas de decisão, tais que P1 é transformado polinomialmente para P2, certo? E P1 a gente conhece, ele pertence a P. P1 pertence a P. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, P1 pertencer a P significa que existe um algoritmo A que o resolva de forma eficiente. Aí eu estou dizendo que eu consigo transformar esse P1 polinomialmente para P2. Ok. Aí, se eu consigo transformar, o que isso me garantiria? Isso me garantiria que, se P2 tivesse uma solução polinomial, ela poderia ser aplicada para P1. Mas observe que quem tem a solução é P1. Então, eu não posso afirmar nada sobre P2 aqui. Para que isso aqui fosse verdade, era necessário que P2 fosse transformado polinomialmente para P1. Isso aqui era necessário, porque a solução que eu conheço é de P1. Então, se eu consigo transformar qualquer problema para P1 e eu conheço a solução dele, esses que são transformados podem ser resolvidos. Mas não foi isso que a afirmação nos disse, né? A afirmação nos disse que P1 pode ser transformado para P2. Ora, mas sobre a solução de P2 eu não conheço nada. Então não posso afirmar que P2 também é P. Por isso, essa afirmativa é falsa. Falsa. O fato de P1 ser transformado em P2 polinomialmente só implica que P1 pode ser transformado polinomialmente em P2.
nada pode ser afirmado em relação à complexidade do algoritmo que resolve o problema de P2. Okay? Então essa daí é falsa. O que tornou essa afirmativa errada, por exemplo, foi justamente essa ordem de transformação. Para que ela fosse verdadeira, era necessário que P2 fosse transformado em P1, não o inverso. Mais uma. Se um problema de decisão π é NP completo, então π pertence a NP? Bom, pelo nosso diagrama, essa afirmativa é verdadeira, porque todo problema NP completo pertence a NP. E, na verdade, essa é a primeira condição para que o problema seja NP completo, lembra? Para que um problema seja NP completo, é necessário que ele seja NP, e, além disso, que todo problema NP seja transformado polinomialmente nesse problema. Então, claro, essa afirmativa é verdadeira pela definição. Todo problema NP completo é NP. Mais uma, letra F. Se um problema de decisão π é NP, então π é NP completo? Bom, observe que a gente inverteu aqui as situações, né? E pelo gráfico, pelo nosso diagrama, vou colocar aqui, ó, a gente já pode ver que não. Aqui nós temos os problemas P, NP, NP completo e NP difícil, né? Então a gente pode perceber já que nem todos os NPs estão na interseção, nem todo problema NP é NP completo. Então, se um problema é NP, então ele é NP completo? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então essa afirmativa é falsa. Falso. Além de ser NP, para ser NP completo, é a segunda afirmação, é necessário que qualquer problema NP possa ser transformado polinomialmente em π. Okay? Então, para que π seja NP completo, além de ser NP, todos os outros NP têm que ser transformados nele, pela nossa definição. Né? Para que π pertença a NP completo, a primeira condição 1, é essa aqui que nós afirmamos. π tem que pertencer a NP. Só que existe uma condição 2, que beta seja transformado polinomialmente para π, para todo beta pertencente a NP. Né? Então, só afirmar a primeira condição não é suficiente. É necessário que a condição 2 também seja verdadeira. Ok? Por isso, essa afirmativa é falsa. Então, voltando ao nosso diagrama, por exemplo, aqui estão os problemas NP que satisfazem as duas condições. Mas aqui fora estão os problemas NP que só satisfazem a condição 1, não satisfaz a condição 2. Ou seja, nem todos os problemas dessa classe NP podem ser transformados polinomialmente para eles. Portanto, não são NP completos, são apenas NP. São problemas de decisão verificáveis. Ok, vamos a mais uma de verdadeiro ou falso. G. Se um problema π é NP difícil, então ele é NP. Mais uma vez, pelo diagrama, nós podemos verificar que essa afirmação é falsa. Aqui temos o P, NP, NP completo e o NP difícil, né? Então, se o problema π é NP difícil, então π pertence a NP. Bom, se o problema π é NP difícil, né, o que a gente pode concluir? Que ele pode estar aqui nesse lado. Não necessariamente ele tem que estar na interseção. Então, se ele não está na interseção, então ele não vai ser NP. Só vai ser NP os que estão na interseção. Os problemas NP difíceis que estão na interseção são aqueles que são NP completos. Então, essa afirmativa é falsa. Uma vez que um problema é NP difícil, não necessariamente precisa ser de decisão. Okay? Os problemas NP difíceis são aqueles que podem ser problemas de decisão, de otimização e problemas de localização. E são problemas que nós
não conhecemos algoritmos eficientes para resolvê-lo. Então, se ele não é de decisão, não necessariamente ele vai estar na interseção, porque na interseção nós temos os problemas somente de decisão, que são os problemas NP completo. Mas uma letra H, se um problema π-NP difícil, então π é diferente de NP, mais uma vez, essa afirmativa é falsa. Um problema NP difícil também pode ser NP completo, que é o caso da interseção, né? E todo problema NP completo é NP, então não necessariamente ele vai ser diferente. Se o problema NP difícil estiver lá na interseção, isso aqui vai ser verdade, ok? Para alguns casos isso aqui vai ser verdade, mas não para todos os casos. Tem a interseção. Última, de verdadeiro e falso. Se P é igual a NP, então todo problema NP difícil é polinomial. Bom, essa afirmação é falsa. Assumindo que esta condição é verdadeira, será polinomial apenas os problemas que são concomitantemente NP difícil e NP completo, né? Se isso for provado que é verdade, apenas a interseção será resolvida, ou seja, apenas os problemas NP completos podem ser resolvidos. Mas os problemas NP difíceis de localização e de otimização não necessariamente serão resolvidos, ok? Porque a gente consegue transformar um problema de localização e otimização para um problema de decisão. Mas o inverso não é verdadeiro. Um problema de decisão a gente não consegue transformar em um problema de otimização, de localização, por exemplo. Ok? Então, por isso, essa afirmativa é falsa. Ok, no próximo vídeo nós vamos dar continuidade resolvendo mais algumas questões. Até lá.